Você sabe quais os maiores erros de quem faz jejum? E por que o jejum atrai a Deus? Fica comigo que depois da vinheta eu te conto. Nos versículos de Mateus, capítulo 6, Jesus nos instrui sobre a prática do jejum, uma disciplina espiritual essencial que ele espera que façamos parte do nosso relacionamento com Deus. Em sua mensagem, ele não disse se jejuardes, mas quando jejuardes, indicando que o jejum não é uma opção ou algo reservado apenas para ocasiões especiais. Pelo contrário, o jejum é uma prática regular que deve ser incorporada à vida do cristão. Jesus estabelece essa expectativa clara, mostrando que ele espera que o jejum seja parte contínua de nossa caminhada espiritual. Mas o que significa jejuar, e o que podemos esperar como resultado dessa prática? E mais, quais são as armadilhas e erros que devemos evitar para que o jejum realmente seja agradável a Deus e frutífero para a nossa vida espiritual? Antes de entrarmos nesses detalhes, gostaria de convidá-lo, querido irmão e irmã, a interagir com este conteúdo. Não se esqueça de deixar seu like no vídeo, inscrever-se no canal e compartilhar suas próprias experiências sobre jejum nos comentários abaixo. Agora, vamos continuar e explorar com mais profundidade o propósito do jejum e os cuidados que devemos ter ao praticá-lo. O significado e propósito do jejum. O jejum, em sua essência, é muito mais do que a simples abstenção de comida. Na Bíblia, ele é apresentado como um ato de humildade e rendição diante de Deus. Quando jejuamos, estamos deliberadamente negando a nossa carne, lembrando-nos de que nosso sustento não vem apenas do pão físico, mas de cada palavra que procede da boca de Deus, como Jesus declarou em Mateus, capítulo 4, versículo 4. O jejum é uma maneira de colocar a carne em seu devido lugar, subjugando nossos desejos físicos para fortalecer nossa conexão espiritual com Deus. Ele nos ajuda a reconhecer nossa dependência total dele, enquanto nos humilhamos e nos aproximamos do seu trono de graça. Um dos principais propósitos do jejum é humilhar a nossa alma diante de Deus. Nos Salmos 35, 2.13 e no Salmo 69, 10, Davi fala sobre como ele se humilhava por meio do jejum durante momentos de aflição e grande necessidade. Isso revela que o jejum não é apenas sobre o ato externo de privação de alimentos, mas é uma postura interna de humildade. Ao jejuarmos, reconhecemos que não somos autossuficientes, que dependemos de Deus para todas as coisas, tanto materiais quanto espirituais. Essa prática nos leva a uma posição de submissão, onde nossos corações se inclinam mais profundamente à vontade de Deus, e nossa carne, muitas vezes rebelde, é disciplinada. O jejum e a intensificação da oração. Outro aspecto poderoso do jejum é que ele intensifica nossas orações. Quando estamos em jejum, nossa mente e espírito estão mais focados, menos distraídos pelas coisas do mundo. Isso permite que nos conectemos mais profundamente com Deus em nossas orações. Daniel 9, versículo 3 nos dá um exemplo claro de como o jejum pode potencializar a busca por Deus. O profeta Daniel buscou o Senhor com fervor através de orações e súplicas, acompanhadas de jejum. Essa prática demonstrou sua seriedade e dependência de Deus. Da mesma forma, quando jejuamos, nossas orações se tornam mais intensas, e nossa conexão com Deus é fortalecida, porque nossa mente não está tão focada em satisfazer os desejos físicos. O jejum também nos permite uma maior clareza espiritual, o que nos ajuda a discernir melhor a vontade de Deus. Sem as distrações normais da vida cotidiana, entramos em um estado de alerta espiritual. Quando colocamos a carne em seu devido lugar, nossa alma é mais capaz de ouvir a voz de Deus. Muitas vezes, em tempos de jejum, recebemos revelações profundas, direção clara e orientações que talvez não tivéssemos percebido em nossa rotina diária. O poder do jejum em quebrar fortalezas espirituais. Além de intensificar nossas orações, o jejum também tem o poder de quebrar fortalezas espirituais. Isaías 58, 2.6 nos fala sobre o verdadeiro jejum que Deus deseja. Não é este o jejum que escolhi, que soltes as ligaduras da impiedade, desfaças as ataduras do jugo, e deixes livres os oprimidos, e despedaces todo o jugo. Este versículo nos mostra que o jejum tem um papel ativo em liberar aqueles que estão sob jugo ou opressão. O jejum, quando feito corretamente, tem o poder de soltar as cadeias da injustiça, de desfazer as correntes que nos prendem e nos libertar de qualquer opressão, seja ela espiritual, emocional ou física. Isso fica ainda mais claro quando Jesus, em Marcos 9, versículo 29, ensina que certos tipos de demônios só podem ser expulsos com oração e jejum. Ou seja, o jejum é uma ferramenta espiritual poderosa, especialmente quando enfrentamos batalhas espirituais intensas ou situações que parecem impossíveis de serem resolvidas. Ao jejuar, estamos nos aproximando de Deus, fortalecendo nossa autoridade em Cristo e nos posicionando de forma a combater forças malignas que resistem em ceder.
No entanto, apesar dos benefícios espirituais imensos do jejum, existem muitos erros que podemos cometer ao praticá-lo. É essencial que entendamos esses erros para que o nosso jejum seja feito de forma agradável a Deus e produza os frutos espirituais que esperamos. Os erros mais comuns ao jejuar. O primeiro erro é jejuar com o propósito de impressionar outras pessoas. Infelizmente, muitas pessoas, ao longo dos anos, acabaram caindo na armadilha de usar o jejum como uma maneira de mostrar sua espiritualidade aos outros. Esse é um erro que Jesus condenou fortemente no Sermão da Montanha. Ele advertiu contra a prática de jejuar de forma a chamar a atenção dos outros, desfigurando o rosto ou parecendo triste para que todos saibam que a pessoa está jejuando. Mateus 6, 16, 18. Jesus ensina que o jejum é um ato íntimo entre nós e Deus, algo que deve ser feito em segredo. Quando tentamos impressionar os outros com nossa espiritualidade, estamos buscando a aprovação dos homens e não de Deus. A verdadeira recompensa do jejum não vem dos elogios humanos, mas da resposta de Deus à nossa devoção sincera. O segundo erro muito comum é confundir o jejum com uma dieta. Algumas pessoas decidem que vão jejuar, mas em vez de realmente se abster de alimentos, escolhem seguir uma dieta que substitui uma refeição por outra. Elas evitam certos alimentos, mas continuam a consumir outros em grande quantidade. No entanto, o jejum não é simplesmente evitar um tipo de alimento. Ele envolve a abstenção completa de comida ou de outras necessidades físicas por um período de tempo determinado, a fim de nos concentrarmos mais intensamente em Deus. Se estamos apenas substituindo uma comida por outra, isso não é jejum, é dieta. Jejuar envolve sacrificar algo que normalmente nos alimenta, seja física ou emocionalmente, para que possamos nos lembrar de nossa total dependência de Deus. Outro erro crucial que as pessoas cometem ao jejuar é tentar usar o jejum como uma forma de pressionar o Deus a atender seus pedidos. O jejum não é uma ferramenta para manipular Deus. Em 2 Samuel 12, 16 e 23, vemos o exemplo do rei Davi, que jejuou e suplicou a Deus pela vida de seu filho doente. Mesmo assim, Deus não respondeu da forma que Davi esperava, e a criança morreu. Isso nos ensina que o jejum não é uma forma de coagir Deus a fazer o que queremos. Em vez disso, é uma maneira de nos alinharmos com a vontade de Deus, independentemente de quais sejam os seus planos para nós. Quando jejuamos, devemos fazê-lo com humildade, buscando a vontade de Deus, e não como uma forma de manipulação espiritual. Outro erro muito comum é tomar decisões importantes durante o jejum. Quando estamos em jejum, especialmente se for um jejum prolongado, nossa mente e corpo podem ficar mais fracos devido à privação de alimentos. Embora o jejum possa trazer clareza espiritual, também pode nos deixar emocionalmente vulneráveis. Satanás tentou Jesus enquanto ele estava jejuando, incitando-o a tomar decisões precipitadas. Mateus 4. Jesus, no entanto, resistiu à tentação. Da mesma forma, devemos ser cuidadosos ao afirmar que estamos ouvindo a Deus sobre decisões importantes enquanto estamos fisicamente enfraquecidos pelo jejum. Nossa mente pode estar nublada pela fome, e não necessariamente mais clara. Portanto, é importante esperar até que nossa mente esteja completamente clara e estável antes de tomar grandes decisões de vida. Um erro que muitos cometem, especialmente em jejuns prolongados, é se tornar irritável e argumentativo. A fome pode revelar o que está dentro de nós. Se existe raiva, frustração ou impaciência, o jejum pode trazê-los à tona. No entanto, a Bíblia ensina que o jejum deve ser feito com uma atitude de humildade e amor. Se você se torna irritado e começa a discutir com outras pessoas durante o jejum, isso é um sinal de que algo está errado. O jejum não deve apenas restringir a alimentação, mas também disciplinar nosso espírito, trazendo uma maior autoconsciência e controle sobre nossas emoções. Outro ponto importante a ser considerado é a obsessão com o momento em que o jejum terminará para que você possa voltar a comer. Quando o foco do jejum se torna o momento de quebrar o jejum, perdemos de vista o verdadeiro propósito espiritual. Ao invés de concentrar nossos pensamentos em quando será a próxima refeição, devemos redirecionar nossa mente para Deus e nos ocupar com oração, leitura das Escrituras e outras disciplinas espirituais. Se durante o jejum nossa mente está fixada apenas na comida, estamos perdendo o valor espiritual desse sacrifício. O propósito do jejum é nos aproximar de Deus, não apenas fazer uma pausa temporária de certos alimentos. O erro número 7 que devemos evitar é usar o jejum como uma solução rápida para pecados ou problemas contínuos em nossa vida. Às vezes, podemos nos aproximar do jejum como uma espécie de atalho espiritual, esperando que ele resolva instantaneamente todos os nossos problemas ou nos purifique de pecados com os quais estamos lutando. Embora o jejum tenha o poder de nos ajudar a romper fortalezas espirituais e nos aproximar de Deus, ele não é uma solução mágica para questões que requerem transformação de longo prazo.
O jejum deve ser um catalisador para mudanças duradouras em nossa vida, e não apenas um ritual de purificação temporária. Devemos usar o jejum como uma oportunidade para renovar nosso compromisso com Deus e buscar sua ajuda para superar o pecado de forma contínua. O oitavo erro é ignorar a saúde física ao jejuar. Embora o jejum envolva abster-se de alimentos, devemos cuidar de nosso corpo, mantendo-nos hidratados e descansando adequadamente. Para aqueles com condições médicas, é essencial consultar um médico antes de iniciar um jejum prolongado. Além disso, mesmo para pessoas saudáveis, o jejum não deve ser feito em detrimento do cuidado com o corpo. Nosso corpo é o templo do Espírito Santo, e devemos cuidar dele mesmo enquanto jejuamos. Tentar ser super espiritual ao ignorar os sinais de alerta do corpo e continuar jejuando apesar de cansaço extremo ou desidratação pode ser contraproducente e até perigoso. Jejuar é uma prática espiritual, mas não devemos negligenciar nossa saúde física no processo. Um erro adicional é jejuar de uma maneira que não é bíblica. Isaías 58 nos adverte contra o jejum que Deus nunca ordenou. Existem práticas que algumas pessoas podem incorporar ao jejum que não têm fundamento nas Escrituras, como a autoflagelação ou o uso de rituais de outras religiões. O jejum bíblico é simples, é sobre abstenção de alimentos ou confortos com o objetivo de intensificar nossa busca por Deus e fortalecer nosso relacionamento com Ele. Qualquer prática adicional que não esteja em linha com a Bíblia pode desviar o verdadeiro propósito do jejum. Finalmente, o 10º erro é não encerrar o jejum de maneira sábia. Depois de um jejum prolongado, pode ser tentador comer de forma exagerada para compensar o tempo em que estivemos sem alimentos. No entanto, isso pode causar mais danos do que benefícios. Nosso corpo, após um período de jejum, precisa ser reintroduzido lentamente aos alimentos. É importante começar com alimentos leves, como frutas, vegetais cozidos e caldos, para que o corpo possa se readaptar gradualmente. Comer de forma exagerada imediatamente após o jejum pode sobrecarregar o sistema digestivo e causar mal-estar. Por isso, é crucial encerrar o jejum de maneira responsável e com sabedoria, garantindo que os benefícios espirituais do jejum não sejam anulados por uma atitude imprudente ao final. Em resumo, o jejum é uma prática espiritual poderosa que nos aproxima de Deus, intensifica nossas orações e nos ajuda a vencer batalhas espirituais. No entanto, para que o jejum seja verdadeiramente eficaz e agradável a Deus, devemos fazê-lo com um coração humilde, sem buscar impressionar os outros, e evitando os erros que podem comprometer sua eficácia. Quando jejuamos de acordo com os princípios bíblicos, estamos nos alinhando com a vontade de Deus e permitindo que Ele opere poderosamente em nossas vidas. Espero que este estudo tenha ajudado você a entender melhor o verdadeiro propósito do jejum e como praticá-lo de maneira que honre a Deus. Que possamos, juntos, buscar uma vida espiritual mais profunda e significativa por meio dessa disciplina. Obrigado por assistir o vídeo até aqui. Não se esqueça de deixar seu like, compartilhar suas experiências nos comentários e se inscrever no canal para não perder mais conteúdos como este. Até a próxima, e que Deus abençoe sua jornada espiritual.